E eu falei, eu vou fazer diferente. E aí o primeiro destravar que eu fui, o primeiro restaurante que eu falei, eu vou decidir o que eu vou comer, foi no Coco Bambu. E aí eu me lembro do dia do destravar. Eu sentado e a Jéssica do meu lado, quando a gente olhou o preço, a lágrima dela escorria, falou, não vou comer aqui não. E a família toda junto, eu falei assim, não, nós vamos comer aqui. E ela, eu não tenho como é que nós vamos pagar isso? Eu falei, vamos fazer. Nós vamos viver esse destravar. E de fato, de colocar essas coisas em prática, a gente vive esse destravar diariamente. E por isso que a gente vem destravando todos os dias. O que foi a principal coisa que você aprendeu, Nes? Assim, o Nes já foi meu aluno. O Nes, igual um monte de gente, ficar assistindo palestra, até que cansou do gratuito e falou, mano, eu vou entrar nesses cursos desse maluco, começou a mudar a mente. Depois ele falou, mano, eu quero andar nesse clube. O que foi o principal aprendizado, assim, que você falou, mano, depois que eu ouvi isso, ou essas 2 ou 3 coisas, esse trem explodiu minha cabeça? O principal aprendizado é coração ensinável. O principal aprendizado é que nada é impossível, nada. Eu me lembro que todas as vezes que eu colocava para fazer algo que eu achava que era impossível, o Pablo sempre falava assim, não, isso aí sempre tem uma solução. Ser resolvedor de problema, resolver as coisas rápido, ser eficiente. Todas essas coisas era algo que eu não tinha na minha vida. Eu era um cara procrastinador. Eu era um cara que sempre, em todas as tarefas que eu fazia, eu procrastinava muito. Às vezes eu me colocava à disposição de fazer algo e eu não fazia. Eu só falava que fazer é igual a pessoa, você que está aí às vezes assistindo essa live, você fala, eu quero emagrecer. E aí você fala, para emagrecer eu preciso fazer o quê? Ah, eu vou começar a ir na academia. Aí você fala, vou começar a ir na academia. Que dia? Você fala, segunda-feira. Nunca põe uma data, é segunda-feira de 2035. Mas não põe uma data de fato para ir lá e executar. E uma das coisas que eu aprendi foi executar rápido. Mudança de drive. A gente foi agora para os Estados Unidos, a gente estava esquiando. E nesse processo ali de esquiar, eu nunca tinha esquiado, nunca tinha ido na neve, foi a primeira vez. E aí a gente na neve, eu aprendi, o Pablo ensinou a ficar em pé e a frear no esqui. E a gente ficava em pé e freava, em pé e freava. E quando a gente aprendeu a frear, quando eu aprendi a frear, ele falou o seguinte, você já está bom já para descer. E no esqui, para quem já desceu sabe, tem a pista verde, a pista vermelha, a azul, que já é de profissional, e a black e a double black, que é a mais difícil, ela é assim, ó, desce assim. E ele falou, você já está pronto para descer. Eu achei que eu ia para verde, que era a próxima da pista de iniciante, você vai para verde, depois vai passando de fase. Não, ele já me levou direto na azul. E quando ele levou na azul, e eu lembro que a gente foi descer, quando nós estávamos descendo, que eu via aquela montanha lá em cima, eu falei, eu vou morrer. Eu falei, eu vou morrer, se eu descer isso aqui eu vou morrer. E eu entrei em pânico. Eu entrei num pânico e eu falei assim, cara, como que eu vou resolver isso? E aí o Paulo falou, você precisa instalar um drive. Qual que é o drive que você vai instalar? Ele falou o seguinte, a montanha mexe. Aí eu falei assim, não, a montanha não mexe. Ele falou, se a montanha não mexe, quem mexe? Eu falei, eu mexo. Eu que estou descendo, então eu que estou em movimento. Ele falou, se você sabe frear, qual que é o problema de descer? Se a montanha não mexe, você sabe frear, é só eu frear, sim ou não? Aí naquele momento, só de ter mudado esse drive, só de ter mudado essa chave na minha cabeça, aquele medo, aquele desespero, aquele pavor, ele já acabou naquele momento. Eu ainda continuei com medo, porque eu não tinha testado ainda, mas eu falei, ele está certo. Se eu descer 1 metro e frear, mais 1 metro e frear, eu chego lá embaixo. Vou demorar muito para chegar, mas eu chego. E eu fiz isso. Eu comecei a descer 1 metro, freava. 1 metro, freava. 1 metro, freava. Só que eu fui pegando confiança. Aí eu fui 2 metros, 3 metros, 4 metros. Quando deu do meio da pista para frente, eu já estava esquiando, já mais ou menos, já estava descendo. O que aconteceu? Com 3 dias, nós descemos o maior pico das Américas, 13 mil pés. Nós descemos a montanha de 13 mil pés, que é metade do Everest. Aí você fala, uau, que doideira que é essa?
Tem gente que treina há 8 anos e nunca conseguiu descer essa descida. Por quê? Mentalidade. Então, uma das coisas mais doidas que eu vivi, de fato, que eu aprendi, é que tudo é possível quando você tem uma mentalidade forte. Tudo é possível quando a sua mente chega e você sabe governar seus pensamentos, seus medos, e entende que você precisa romper eles todos os dias. Isso muda totalmente. E quando você entende isso, nada te para. Não existe nada que te para. Tudo que nós vamos fazer, todas as coisas que a gente vai fazer, a gente aprende muito rápido. Então todo mundo fica de cara, às vezes fica lá, o cara vai acompanhar a gente lá no Instagram e ele fala: mano, vocês parecem que não é desse mundo. Eu falo: é só aqui, ó, é só você treinar a sua mentalidade. Eu era um bosta também. Eu era um bosta, eu não fazia nada, eu não praticava esporte, eu não fazia nada. Por quê? Sempre um procrastinador. E à medida que eu mudei essa ambiência, eu comecei a andar com gente que queria fazer as coisas acontecerem. Mudou total. E aí, depois que eu entendi isso, eu comecei a praticar isso, treinar. Você treina o seu cérebro para isso. E eu comecei a praticar. E todas as coisas que a gente vem fazendo, uma das coisas que você precisa entender, você precisa sempre ter um mentor. Em tudo, em todas as coisas que nós vamos fazer, eu tenho um mentor. Por quê? Porque acelera o tempo. Você consegue acelerar o tempo tendo um mentor. Aí você fala: mas em tudo mesmo, né? Em tudo. A gente tinha a maior oficina de luxo do Brasil, aqui em Alphaville. E aí tinha uma mesa de sinuca lá. E a gente estava ali naquela mesa de sinuca. Eu fui inaugurar a mesa com algumas pessoas, com sócios. E aí a gente foi jogar sinuca. Rapaz, mas eu tomei um baile de 7-0 de um dos sócios. Foi muito ruim. E aí estava explicado, não jogava sinuca. Minha mãe falava que era do demônio, que era da crente, né? Aqueles caras crentes falavam que sinuca era do demônio. Eu nunca tinha jogado sinuca, eu não podia jogar sinuca. Então era muito ruim. Mas por eu ter a mentalidade de não aceitar ficar fraco ou ruim, não ser o pior da mesa, eu falei assim: eu vou treinar isso aqui. E aí eu peguei e falei para o meu analista: ó, arruma um negócio, um curso de sinuca. Ele me mandou uns, eu descobri um tal de Baianinho de Mauá. Quem conhece aí? Descobri um tal daquele Baianinho de Mauá, comprei o curso dele na internet e eu vou te falar, não dá para aprender sinuca na internet. Uma das coisas que não dá é o tal da sinuca. E eu peguei e falei, aí eu não aprendi, comprei o curso, não aprendi, eu comprei um outro, veio um negócio escrito com matemática, umas fórmulas, eu falei, ixi, não vai aprender não. Ao contratei um professor presencial. E aí eu me lembro que eu fiz 6 aulas. Dessas 6 aulas, depois eu fui jogar com um dos sócios, eu fiz 7-1 no sócio. E aí nesse cara que tinha ganhado. Aí você olha e fala assim, mas como que é isso? Acelerador do tempo. E você acha que é em coisa pouca? Não é. É em tudo. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos um mentor para acelerar. Por quê? Porque você gasta menos tempo, menos energia. E você sai muito na frente. A otimização. Então, eu mudo a mentalidade e exerço na prática.